Na maioria das vezes, quando a gente diz assim, não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais jeito para a minha vida, para o meu problema, para a minha situação, não é porque de fato não tem mais jeito, é porque nós não sabemos mais o que fazer. E há uma diferença muito grande entre essas duas afirmações. Uma coisa é não ter mais jeito, outra coisa é eu não sei mais o que fazer. Especialmente, Renato, quando você fez de tudo e fez até aquilo que não era para fazer, né? Você, na sua vontade de resolver o problema no seu casamento, no seu relacionamento, você então vai e acaba fazendo uma coisa que piora ainda aquele relacionamento. Por exemplo, agressão, né? Você quer tanto resolver o problema do ciúme, por exemplo, você acaba agredindo a sua esposa, o seu marido. Quer dizer, as pessoas, às vezes, acabam fazendo coisas horríveis que elas não fariam, mas porque elas pensam assim, olha, não tem jeito, eu tenho que tentar alguma coisa extrema, eu tenho que fazer alguma coisa que eu nunca fiz. E aquilo fica pior ainda do que antes, né? Jeito tem, mas você precisa saber uma maneira eficaz, e não a maneira errada, que piora o seu problema. E hoje nós vamos conhecer aqui um casal que passou por isso. Eles chegaram ao ponto de achar que não tinha mais jeito. Aliás, a Marcela, ela tomou uma decisão de separar. E quando eles chegaram às nossas palestras, eles já estavam separados há 3 meses e ela só veio à nossa palestra sob a seguinte condição, em acordo com ele. Nós vamos lá, mas no dia seguinte, na sexta-feira, a gente vai no cartório e fazer a nossa separação. Vamos saber o que aconteceu na história desses dois. Bem-vindos ao programa, tudo bem? Tudo bem. André e Marcela. Bom, vamos começar com a briga, o drama que levou vocês à separação. Aquela fatídica briga do fim de semana que vocês estavam no litoral, era suposto a ser um momento agradável para vocês, mas acabou se tornando o estopim da separação. O que aconteceu nesse evento? Então, nós fomos no feriado de 25 de janeiro para o litoral, para o Guarujá, passar um final de semana lá com alguns amigos. E lá o combinado foi, a gente ia na quarta-feira do feriado e voltaria no sábado, porque no domingo eu tinha um evento, né, para fazer, já tinha combinado. E ele falou, tudo bem, no sábado a gente vai embora. Aí passou os dias lá no litoral, ele bebendo com os amigos, se divertindo com os amigos. E eu lá olhando, né, meio deslocada, porque era muita molecada. A gente já tem mais de 30 anos e os amigos dele tinham 23, 20 anos. Então, a gente era meio, né, fora ali da nossa realidade. Então, eu ficava meio deslocada lá. Passamos todos esses dias e foi dias chuvosos, então falei, na praia, sem sol, o que eu vim fazer aqui? Até que chegou o sábado, eu falei assim, vamos embora? Ele estava lá na piscina com os amigos, eu cheguei no cantinho e falei, vamos embora? Aí ele falou assim, não vamos não. Eu falei assim, mas eu combinei com a moça, já paguei o espaço, eu preciso ir lá no evento. E ele falou assim, não vamos. Eu falei, você tem certeza? A gente combinou, combinado não sai caro. Ele falou, não vamos. Aí ele falou assim, vamos, fica aí, se diverte aí, que amanhã cedo a gente vai pra praia, amanhã vai fazer sol. A previsão era só no domingo fazer sol. Mas, desculpe, Andrei, você já tinha combinado que iria voltar antes do domingo, para o evento dela. Por que você mudou de ideia? Na verdade, eu mudei de ideia, não é que eu não mudei de ideia, é que quando você está bebendo, você quer beber, enquanto não acabar a bebida, você não quer ir embora, né? E tinha bebida ali, viu? Tinha muita bebida, a gente tinha alugado a casa até domingo e ela queria vir embora no sábado, né? Daí foi, acho que na melhor parte, assim, ela queria vir embora. Falei, não, vamos embora só amanhã de noite. Você estava no embalo, né? Vamos aproveitar mais um dia, justamente acho por causa da bebida mesmo. Ok. E aí você, então, ficou chateada por isso? Fiquei chateada e escondida ali no cantinho da piscina, chorei, falei assim, você tem certeza que você não vai? Ele falou assim, você não vai vender nada nesse evento, você só vai gastar gasolina, só vai perder tempo. Colocando todos os empecilhos para dizer que meu evento era uma furada, né? Que era melhor ficar lá na praia do que ir pro evento. Aí eu falei, tá bom. Aí deixei ele lá na piscina, eram umas 10 horas da noite, fui dormir. Aí fui dormir. Aí, quando foi 8 horas da manhã, eu acordei e ele foi dormir. Eu acordando e ele dormindo. Porque ele foi a noite toda
A noite toda, com os amigos, Acordado. bebendo, conversando, né? Então, Teve ele foi para lá festa. praticamente para ficar com os amigos. Praticamente. E até nesses dias que eu fiquei lá, eu fiquei praticamente sozinha. Eu ia caminhar sozinha. Eu chamava ele para caminhar, dele não, prefiro ficar na piscina. Aí eu ia caminhar sozinha, fazia tudo sozinha lá na casa. E conversava com poucas pessoas ali. Aí fui dormir. Aí na hora que ele foi dormir no domingo, às 8 horas da manhã, eu falei assim, tá sol, você falou que a gente tem que ir que a gente ia pra praia, já que a gente não foi embora, vamos pra praia. Dele, mas é 8 horas. Eu falei assim, mas é de manhã. Vamos pra praia. Aí ele, espera um pouquinho. Eu falei, um pouquinho quanto? Aí ele falou assim, espera, vamos dormir um pouquinho. Eu falei, não, eu já dormi a noite inteira, estou sem sono. Eu quero ir pra praia. Aí ele deitou, ele já estava bêbado, deitou e dormiu. Aí eu olhei assim, ele estava dormindo. Aí eu fiquei revoltada. Eu falei assim, não, eu esperando para ir pra praia e ele dormindo, peguei uma saboneteira, enchi de água, joguei nele uma vez. Aí ele... Para com isso. Despertou e falou, para com isso. Porque não basta brigar, né? Tem que irritar. Tem que irritar. Discordar é pouco, né? Eu não queria brigar sozinha. Eu queria, né? E você estava ali com outras pessoas também naquele lugar? Tinha gente no quarto. Então, tinha criança. Outras pessoas viram você jogando água nele? Viram. E falava, para com isso, Marcelo. Pra piorar, um amigo meu começou a dar risada, né? Começou a dar risada. Aí mexeu com o seu ego, né? Aí mexe. Aí, não contente com aquele primeiro jato de água, peguei mais 2, joguei mais 2 vezes de água nele. Aí ele falou, não vou agora pra praia, se quiser, daqui a pouco a gente vai. Aí eu falei, tá bom, você não vai pra praia? Então eu vou embora pra São Paulo. Comecei a colocar minhas coisas dentro da mala e arrastei a mala até o quintal, onde estava o carro. Aí ele foi atrás. Ele foi atrás e falou assim, não, você não vai, você está nervosa, como que você vai dirigir? Você não vai. Aí eu falei, eu vou sim. Aí eu entrei no carro, eu ligava o carro, ele desligava. Eu ligava, ele desligava. Aí até que nesse meio, a gente começou a se agredir. Aí se agredir verbalmente, se agredir fisicamente, e outras pessoas vendo aquilo, tentando separar. E foi foi terrível. Foi tomando uma proporção... Isso, uma proporção fora do controle. Um barraco. Né? Você exatamente. Fez lá. Foi vergonhoso isso. Foi vergonhoso. Porque tinha crianças também no lugar, sabe? E na hora você não pensa, né? O que você está fazendo, olha a atitude que eu tomei, olha a proporção que chegou isso. E também, Marcela, até se você falar assim, não, tá bom, eu vou ficar, agora você não ia querer ficar porque... Depois do que você fez ali na frente de todo mundo, você ia querer sair daí. Eu ia ficar ali. E você foi embora mesmo? Aí daí ele não consegui sair com o carro, que ele não deixou. Aí ele puxou a minha bolsa rasgou, abriu assim no chão, eu peguei o celular e a carteira e saí andando. Peguei um ônibus e subi para São Paulo. Quer dizer, eu vejo que o que aconteceu neste dia foi o resultado de um tempo contínuo de você se sentir ignorada pelo seu marido, né? Porque eu creio que isso aí foi a gota d'água. Não foi neste dia que você se separou dele. Esta foi, talvez, o limite, né? Do que você passou dos limites. Mas você já vinha, provavelmente, sofrendo essa falta de atenção que culminou com esse fim de semana lá no litoral. Sim. Então, como que chegou a esse ponto? Vocês estavam casados há quanto tempo nessa separação? 2 anos e meio. 2 anos e meio a gente estava casado. E por que chegou a esse ponto? Não foi a primeira briga de vocês? Porque assim, quando a gente casou, eu já estava com 30 anos. Então, eu já estava decidida a ter uma vida de casado. Eu queria família, eu queria filhos, eu queria viver uma vida de casado. Eu já tinha aceitado aquilo, só que ele não. Ele queria ter alguém, ele queria uma esposa, ele queria dividir as coisas dele, a vida dele com alguém, mas ele não queria deixar a vida de solteiro. Expectativas diferentes. Exatamente. Então, no comecinho assim, até que a gente fazia programa só eu e ele, programa com casal, mas depois não, depois ele sentia falta dos amigos solteiros. E fazia festas em casa com aqueles amigos solteiros, amigas solteiras. Como foi para você, Andrei? Você não, quando você casou com a Marcela, você
não pensou assim, bom, agora eu tenho que dar uma acalmada, agora eu sou um homem casado, a gente vai formar uma família? Ou você só casou para agradar ela e, não, vou continuar a minha vida? Na verdade, quando nós casamos, assim, eu fiquei tranquilo um bom tempo, né? Eu nunca fui de sair sozinho, a gente saía bastante, ela ia comigo, só que era muita festa. Era sexta, sábado, antes da gente casar era festa em casa, sexta, sábado, domingo, os vizinhos me odiavam, né? Chamava a polícia, era uma bagunça e, tipo, quando nós casamos, continuaram as festas ainda, né? Continuaram. Mas uma e proporção menor. Eu cedia, né? Porque ele falava, vamos fazer uma festa, deu uma festa de novo. Aí ele falava, vai ser tranquilo, vai ser sossegado, só vai vir pessoal, gente boa, só o pessoal que você conhece. Aí eu acabava cedendo, falava, tá bom. E todo mundo queria fazer festa e comemorar aniversário na nossa casa, era impressionante. Era sempre lá. Porque assim, aí eu acho que ele pensava assim, fazendo aqui em casa, pelo menos eu tô aqui, né? Tô em casa, mesmo se ela quiser dormir, ela vai dormir, eu vou estar em casa. E também tem aquela coisa assim, que vocês se conheceram assim, né? E quando vocês se casaram, era assim antes. Então, na cabeça dele, é assim, estou fazendo nada de diferente, a gente sempre foi assim, por que você agora não gosta, né? Só que na cabeça dela, é assim, bom, agora que a gente está casado, vamos dar um tempo... Vamos entrar numa nova fase da vida, né? Porque você tinha esse objetivo. Mas não era claro isso para ele. Por mais que você falasse assim, não, de novo, festa, na cabeça dele, lá no subconsciente, mas qual o problema? Não estou fazendo nada de errado, não estou traindo, não estou fazendo nada de errado, né? Só estou me divertindo, né? Na minha cabeça era exatamente isso. Era exatamente isso que ele pensava. Então, para ele era, vamos fazer uma festa. Quer dizer, uma coisa inocente, né? Inocente, que às vezes o casal tem problemas, porque não está fazendo nada de errado, assim, não está traindo, não está machucando ninguém, não está fazendo nada de errado, assim, grande, né? Grandiosamente. Mas não está fazendo o papel que você, tipo, que combinou quando você foi morar junto com... Porque a mensagem que eu creio que a Marcela recebia era o seguinte, eu não sou suficiente para você, você ainda tem que achar outras pessoas para curtir, você ainda tem que ter uma vida paralela, além da nossa família, para curtir. Então, ela sempre se sentia em segundo, terceiro plano, e que foi o que estourou lá no litoral, naquela viagem. Não, eu prefiro ficar aqui com os amigos, prefiro o sol, prefiro a praia, prefiro a música. E o seu evento não importa, enfim, nem para ir para a praia na hora que ele combinou, era mais hora de ir para a praia com você, porque era hora dele descansar, porque ficou a noite toda curtindo. Então, realmente, isso chega a um limite que a pessoa não aguenta. E você não aguentou. Foi embora, você saiu de casa, realmente. Foi. Pegou as coisas. Quando ele voltou do litoral, você já não estava em casa, era isso? Isso. Aí ele chegou do litoral, aí como eu trouxe a chave do carro, né, ele pediu para um amigo descer com a chave do carro para ele poder subir. Aí o amigo desceu, aí ele subiu, quando ele chegou em casa, ele abriu a porta, ele viu que muitas coisas minhas já não estavam mais, minhas roupas já não estavam mais em casa. E antes dele chegar em casa, ele me mandou uma mensagem falando assim, agora eu que não quero mais você. Só que eu acho que ele não tinha se dado conta que realmente eu ia fazer aquilo, porque eu vinha ameaçando antes. Eu falava, olha, se você não mudar, eu vou me separar, se continuar desse jeito, eu vou embora. Só que ele nunca acreditou que eu ia, de fato, ir embora. Qual foi a sua reação quando você viu a casa vazia? Quando eu vi a casa vazia, a reação foi complicada, porque quando eu casei com a Marcela, eu falei, ela é a mulher da minha vida, né? Nós namoramos quando era criança. Depois de 20 anos, nós nos encontramos de novo, né? Aí eu falei, agora vai, né? Aí quando eu vi que a gente estava separado mesmo, aí foi um choque. Foi um choque porque eu acreditava muito, acredito até hoje, né? Na nossa relação. E ela foi... E vocês ficaram, no total, 3 meses separados? 3 meses separados. A gente ainda ficava junto de vez em quando, né? E só que ela não queria voltar comigo de jeito nenhum, assim. O que você falava para ele durante a separação? Eu falava que eu não queria mais, que ele não ia mudar, que esse era o jeito dele, que eu não acreditava na mudança, que ninguém mudava,
que a pessoa nasceu assim, que ele ia morrer assim. Eu achava que para ele não tinha mais solução. Mas e você também tinha necessidade de mudar? Hoje você reconhece que, apesar do comportamento dele ter sido talvez a razão de você separar, mas você vê hoje como você contribuía para essa separação? Sim, sim. Ele até, quando a gente estava separado, ele falou algumas coisas para mim assim, que hoje eu reconheço que eu errei, entendeu? Que eu fui egoísta. Posso até citar um exemplo que uma vez ele falou para mim que ele estava trabalhando, eu estava em casa, ele falou assim, meu filho está na escola, ele está passando mal, você pode buscar ele na escola, por favor? Aí eu falei assim, o filho é seu, o problema é seu. E hoje eu reconheço isso, que mesmo se o filho é dele, o problema é nosso, porque eu sou casada com ele. Entendeu? Então, eu reconheço que eu errei nisso. Outras coisas também, eu falava assim, se eles falassem, preciso comprar alguma coisa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu era muito individualista. Era o meu dinheiro e o dinheiro dele, eram as minhas coisas. Ao mesmo tempo que você queria que ele fizesse tudo pela família, agora 2, né? Mas você tinha esse comportamento que não era 2, né? É o meu dinheiro, o filho é seu, exatamente. Meu tempo, minha agenda. Quer dizer, às vezes as pessoas não entendem por que elas estão errando. Porque elas pensam assim, ele está errando comigo, ele não muda. Elas não entendem, elas não conseguem se enxergar. Até mesmo o seu comportamento, como lidou com a questão, né, dele ficar lá dormindo e você acordando. Por mais que ele estivesse errado de ter ficado a noite toda longe de você, quando você jogou água nele, você estava desrespeitando ele, não só desrespeitando ele, mas desrespeitando na frente dos outros. Quer dizer, ali você, obviamente, não vai esperar que aquela pessoa vá, você tem razão, puxa, eu errei. Não, ela vai ficar mais chateada, né? Porque ela foi humilhada, ela foi desrespeitada. Quer dizer, às vezes, você tentando resolver uma situação, você erra ainda mais. Você piora aquilo. Mas você não reconhecia isso durante a separação. Você estava cheia de razão, achando certa, e ele não ia mudar. Eu achava que eu sempre estava certa, que o erro era só dele, o problema era só com ele, que eu era a mulher perfeita, que eu não tinha defeitos. Agora, Andrei, você, então, nesse período de separação, foi que você assistiu os nossos programas? De madrugada, sempre ficava passando, né, os canal, assim, e daí eu via os testemunhos dos casais, assim, que tinha transformado, né, a vida amorosa deles. Então, eu falei assim, tem que ir lá com a Marcela, tem que levar ela de qualquer jeito. E o dia que eu tava vindo pra cá, a gente mora na Zona Norte, né, e o trânsito é meio terrível. Eu vim na palestra de vocês, das 8 da noite. E eu lembro que eu saí de casa, nós saímos, eram às 7 horas da noite, e eu vinha costurando, falei assim, é a minha última chance, né? Eu vinha costurando os carros, falei, tem que chegar lá antes das 8, senão eu não entro. Aí meu casamento vai pro espaço. Aí consegui chegar, tipo, 5 para as 8, meio que arrastando ela, entrando. Falei, agora eu tô tranquilo. Mas você veio de má vontade. Eu vim de má vontade. Ela não queria vir. Eu não queria vir de jeito nenhum, porque eu achava que nada tinha jeito. Que se ele não mudou, se ele não mudou, que ele não ia mudar. Porque um mês ele ficou tentando me reconquistar e, assim, não mudava. Porque ele estava tentando, ele só queria me reconquistar. E eu não sentia firmeza da parte dele, eu não estava conseguindo acreditar nele. Né? Então, eu falei assim, essa palestra que ele está me falando é só mais um lugar que ele quer me levar para poder tentar me reconquistar. E você falou que viria na quinta e na sexta iria dar entrada no divórcio. Exatamente. Aí a condição foi essa. Eu falei, eu vou com você quinta-feira, né, para ver o que dá. Mas na sexta-feira você vai comigo no cartório. Aí ele concordou. Você colocou fé na palestra, hein? Eu sempre tive muita fé, né? A gente tem que acreditar. E o que aconteceu, então, neste dia? Vocês vieram pela primeira vez? Então, a primeira vez que a gente veio na palestra, assim, já mudou meu pensamento totalmente.
né? Eu jogava muito as coisas na cara dele, falava para ele das coisas que ele fez, das coisas erradas que ele fez. Nesse tempo de separação, eu fiquei sabendo de muitas coisas, de mulheres que ele ficou, das festas que ele foi, de tudo que ele fez, de tudo errado que ele fez, né? Até fotos eu cheguei a ver. Então, isso eu fechava o olho assim e via ele com uma outra pessoa. Então, isso ficou muito na minha mente. Toda hora eu olhava para ele e pensava isso e falava. Ah, você ficou com mulheres. Ah, você fez isso, você fez aquilo. E nessa palestra foi feita para mim, assim, foi direcionada direto assim para mim nessa questão, entendeu? De esquecer o que ele fez. Não ficar falando, jogando na cara toda hora, né, as coisas que ele fez, porque me magoava de ficar lembrando e magoava ele também, porque ele queria ter o casamento dele de volta e eu ficava jogando na cara dele essas coisas. Então, vocês já saíram desta primeira palestra diferentes. Você veio pensando em aplicar para o divórcio no dia seguinte, vocês saíram pensando em dar mais uma chance para o casamento, foi isso? Foi. A gente chegou, ele de um lado, eu do outro. Mas a gente já saiu de lá de mãos dadas. Coisa que eu não queria, sabe? Que eu estava certa daquilo, a gente já saiu de mãos dadas. Eu com um pensamento diferente, pensando, sabe? Eu acho que tem jeito, eu acho que vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver o que essa palestra vai dar. E eu continuei, a gente continuou. Na segunda semana, a gente já chegou de mãos dadas na palestra. A gente já saiu, já foi até jantar na segunda semana. Na terceira semana, a gente já estava chamando um outro de baby de novo. O que mudou, Andrei? O que aconteceu nessas 3 semanas aí? Essas 3 semanas, o que mudou... Bom, essas 3 semanas é até complicado, assim, eu fico até um pouco emocionado, sabe, de falar, porque a Marcela é a mulher, assim, que eu amo, assim mesmo, né, de coração, justamente porque ela ter sido minha primeira namorada, né? A gente tem toda uma história, assim, uma história muito bonita, assim, se nós se separava mesmo, eu não sei se ia acreditar de novo no amor, sabe? E nessas 3 semanas, assim, a compreensão de um com o outro, assim, mudou totalmente. A confiança, assim, confiança a gente sempre teve um no outro, tal. A gente tinha um relacionamento até que bacana. Mas você mudou? Você mudou aquele garotão que não queria... Para mim, ela que deve falar, né? Mas para mim, eu mudei muito, assim, da água pro vinho mesmo. Uma que eu não bebo mais e nem vou beber. E a atenção, né? Hoje eu dou muita atenção para ela e ela dá muita atenção para mim também. E é isso. Né? Vocês estão na palestra há 4 meses 4 apenas. meses. Já na terceira semana já começaram a ver essa mudança. Vocês voltaram a viver juntos depois de quanto tempo na palestra? Quanto tempo? Acho que na terceira semana Na mesmo. terceira semana a gente já estava firme, já estava firme. Voltaram, se reconciliaram. Sim. Então, de lá para cá, o que mudou, Marcela, em você e no Andrei? Bom, vou falar primeiro dele, que é mais fácil falar do outro, né? Ele é um outro homem, sabe? Ele é um homem que dá atenção, que me faz elogios. Às vezes eu tô inchada, tô descabelada. E ele ainda fala que eu sou linda, sabe? Não era assim antes? Não. Elogio. Antigamente eu falava assim, eu te amo. Aí ele falava, eu também. Ele nunca falava, eu te amo. Eu sempre falava, eu te amo. Aí um dia eu falei assim, presta atenção, eu já falei não sei quantos mil eu te amo e você só fala eu também, você não fala primeiro que eu te amo. E hoje hoje ele fala assim, já falei que te amo hoje? Aí eu olho no relógio e falo assim, já é meia-noite, hoje você não falou ainda. E ele fala que me ama, ele tenta me agradar em tudo, sabe? É difícil, né? Um relacionamento de homem e mulher é difícil. Totalmente diferente um do outro. Mas ele me entende, assim, perfeitamente, até quando eu estou de TPM, ele é compreensivo. Às vezes nem eu me aguento e ele me aguenta. E você? O que mudou em você? Bom, hoje, assim, coisas que
que o meu erro assim maior era o individualismo, né, que pensava só em mim, só nos meus problemas, nas minhas contas. Hoje eu já penso nós dois, sabe? Então, quando eu vou fazer a tabelinha de despesas lá, é as nossas despesas, as nossas coisas, é a nossa vida, entendeu? Então, eu já não tenho mais isso, o meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é nosso. Agora é o nosso dinheiro, as nossas coisas, os nossos compromissos. Então, eu não estou mais individualista como eu era antes. Você ainda acorda ele com água? Ou... Não acordo. Você se tornou mais doce, mais gentil no tratar com ele? Sim, exatamente. Mais doce, mais gentil. Faço as coisas para ele, café na cama quase todo dia, eu faço para ele. Então, eu imagino que as pessoas que conhecem vocês, que viram o antes, né? Eu não sei, aquelas pessoas que testemunharam aquele barraco lá no litoral, elas devem ver uma diferença muito grande hoje, né? Pessoas que viram vocês separados ou souberam que vocês estavam separados, hoje estão vendo vocês aí como dois pombinhos se amando. Elas percebem a diferença, elas comentam sobre isso. Percebem, sim. Às vezes a gente posta alguma foto no Instagram, as pessoas comentam, falam, que Deus abençoe, nossa, graças a Deus vocês estão bem. E o que vocês falam para essas pessoas? Qual o segredo, assim? Porque muitos estão assistindo em casa, eu imagino, como você assistiu na televisão, Andrei, você via os casais lá falando que tinham vindo às palestras e restaurado. Talvez você ficava pensando, mas como? Como que isso vai acontecer? O que vocês dizem para as pessoas que essas palestras ajudam como? Qual é o segredo? Qual é a mágica que acontece quando os casais vêm aqui? Complicado. É assim. Difícil explicar, né? É difícil explicar. Tem que vir, né? Tem que vir para aprender. As pessoas, elas veem realmente a mudança na gente, né? E a gente sempre fala que foi através das palestras que a gente está junto hoje. Ele sempre convida, assim. Eu sempre convido meus amigos. Eu sempre falo assim, se você gosta mesmo da sua esposa gosta mesmo de você, vão lá. Vão 7 semanas direto. Se você obedecer que o Renato e a Cristiane falam, se vocês não ficarem bem, eu mudo de nome. Porque não tem como a pessoa não tem como a pessoa vir na palestra e continuar brigando alguma coisa. Essa fé é que faz a mudança. Exato, né? porque é o que nós falamos, tem que vir, tem que ouvir e praticar. E não só vir, e vamos ver se isso aí funciona. Exato. Né? Porque a pessoa tem que crer. Ele veio já crendo, não. É a minha última chance. Se ela pisar lá, a gente não vai de você amanhã. Porque vocês tinham a vontade, vocês se amavam, se amam. Sim. Mas vocês não sabiam fazer o amor funcionar entre vocês. Exatamente. Então, se vocês aprendessem como, o amor já existia, era só deixar o amor fluir. E é isso que você tem que aprender, você que está aí sofrendo de amores por uma pessoa que você ama, essa pessoa te ama, mas vocês não conseguem viver juntos. Preste bastante atenção. Vocês não conseguem ficar juntos, apesar de se amarem. E por que vocês não conseguem ficar juntos? Porque alguma coisa está bloqueando este amor, esse sentimento. Quando você vier à palestra, você vai saber exatamente como agir e remover essa barreira. Veja o caso aqui da Marcela e do Andrei. Eles estão há 4 meses na palestra, mas na 3ª semana eles já estavam de volta, depois de 3 meses separados. Então, se isso não é o suficiente para convencer você, eu não sei o que é. Mas se você quiser e quiser dar essa oportunidade ao seu relacionamento, então, nesta quinta-feira, nós estaremos aqui às 10 horas da manhã e também às 8 horas da noite. Sendo que, especialmente nesta quinta-feira, nós queremos convidar os casais que estão com dificuldade de confiar um no outro. Você que sofreu uma quebra de confiança no seu relacionamento, e você não consegue mais confiar nessa pessoa porque ela te agrediu, ou traiu, ou mentiu, mas você gostaria de reconstruir esse relacionamento. Nós vamos ter uma conversa diretamente com vocês, às 19 horas. Antes das 20, às 19, nós teremos uma conversa somente com os casais que querem reconstruir a confiança. Nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão. E em todas as localidades da Terapia do Amor. Esta palestra acontece em todo o Brasil e ela é gratuita. Não pagaram nada. Nada. Não pagamos nada, estacionamento, tudo tranquilo. Tudo grátis, tá bom? Muito obrigado, Andrei e Marcela. Continuem investindo para vocês não perderem o que conquistaram
e crescendo melhor cada vez mais, tá bom? Obrigada. Obrigado, nós que agradecemos assim, a palestra de vocês. Então, tem jeito, basta você buscar. Acesse o nosso site terapiadoamor.tv ou ligue agora para o 011 3573 3535. Quem é que não sonha com uma vida amorosa feliz? Mas para alcançar a felicidade é necessário ter sabedoria e viver o amor inteligente. E é na terapia do amor que milhares de pessoas têm aprendido a maneira correta de agir e conquistar o sucesso na vida amorosa. Quando a gente fala da reconstrução do seu eu, a reconstrução da sua vida, de baixo para cima, dos alicerces até o topo, nós temos que tratar primeiro das coisas que precisam ser arrancadas, derrubadas, demolidas da sua vida, para que então você esteja preparado para o novo, para a nova pessoa que você vai se tornar. No momento, a minha vida amorosa está estável. Já faz 14 anos que eu estou separada e até o presente momento eu até agora não consegui conhecer uma pessoa legal. Aparecem as pessoas erradas, né? Então eu vim aqui em busca disso, desse equilíbrio. A minha vida amorosa não era realizada e era o que eu mais queria, né? Que por mais que eu vivi uma vida meia ruim, né, de baladas, tentando buscar um amor, tentando ser feliz na minha vida amorosa, eu não conseguia. Então eu só fui criando decepções e fui ficando amarga. A primeira palestra eu não me esqueço até hoje, tanto que eu já estou aqui há 2 anos e nesses 2 anos eu aprendi muita coisa, mas parece ainda que tem muita coisa para aprender, porque cada dia eu saio daqui e eu falo, nossa, sério que eu aprendi isso hoje e é tudo muito novo, uma novidade, é tudo muito incrível e mudou muito a minha vida, o meu ser, o meu interior. E hoje eu aprendi com a palestra da terapia do amor a forma certa de você se realizar na vida amorosa. Ferramentas indispensáveis para o sucesso de uma união feliz. A pessoa que não se valoriza, que não se posiciona, ela se desvaloriza. Ela se desvaloriza, ela não, sabe, ninguém sabe quem ela é. Ela mesma não sabe quem ela é. Ela olha no espelho e ela fala assim, quem eu sou? Eu me perdi, eu não sei aonde eu estou. Por que você está assim perdida? Por que você olha no espelho e você já não reconhece mais quem você é? Porque você não tem posicionamento. A gente teve algumas brigas e a gente chegou num limite de eu pedir para ele sair de casa, porque a gente não sabia o que era viver um relacionamento de casamento. A separação não durou muito tempo. Everson e Isabel reataram, mas desta vez buscaram bases sólidas para a relação. Eu sempre via a terapia do amor e eu mandava vídeos para ele pelo WhatsApp. Vê, amor, olha, esse casal tem tudo a ver com a gente. Eles estão passando o que a gente está passando. E aí, um certo dia, eu tomei a decisão de vir. Falei, eu vou hoje, não importa o que aconteça. E eu vim. E a partir da primeira palestra, já eu senti toda a diferença. Eu vi que realmente a terapia do amor poderia fazer toda a diferença no meu casamento. Hoje o casamento está bem mais leve, está bem mais tranquilo. A gente brinca, sorri, coisas que não acontecia antes. Nós estamos construindo um casamento a partir da terapia do amor. Do primeiro dia que nós chegamos na terapia do amor. Ele está muito diferente, ele fala que me ama, que eu sou lindona. Ele não falava mais isso, mesmo pouco tempo de casamento. E a gente está feliz, frequentando e aprendendo cada dia mais. Está sendo super gostoso, super prazeroso e desde o primeiro dia eu falei, de quinta-feira meu compromisso é com a terapia do amor. Já no relacionamento de Rita e Claudinei, o problema era a disputa profissional entre eles. Temos a mesma profissão, temos, né, então somos
semelhantes na profissão, então fica uma disputa cotidiana, difícil, né? E então, vindo às palestras, né, eu aprendi muito isso, a lidar, a saber me colocar no meu papel de esposa, de auxiliadora, de poder saber a diferença da hora de falar, na hora de parar, na hora de discutir a situação. Então, foi dando para a gente calma, a própria temperança, o equilíbrio, o discernimento. A gente hoje serve até de exemplo para alguns casais que conhecem a gente, pelo modo da gente lidar um com o outro, de estar sempre próximo, sempre junto, em todos os lugares que a gente possível, até mesmo no serviço, né? Eu acho a terapia do amor hoje muito importante e não me vejo mais sem frequentá-las. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. É este lugar em que os casais estão restaurando a relação, aqueles que já estão separados ou estão desesperançados, pensando que não tem mais jeito para a relação. E muitas vezes, Cristiane, como nós sempre falamos, as pessoas que assistem e pensam assim, mas eu gostaria muito que o meu marido fosse, que a minha esposa fosse comigo, mas ele não quer ir. A maioria dos casais que falam aqui, que foram restaurados, deu o primeiro passo e veio buscar ajuda. Porque você não pode ficar dependendo do seu cônjuge, do seu namorado, do seu noivo, para resolver o problema do seu relacionamento. Porque se você fica dependendo da outra pessoa e ela não faz nada, então você fica ali sofrendo. E às vezes você pensa assim, não, eu tenho chamado ele para palestra, eu tenho chamado todo dia, eu tenho mandado videozinhos, eu peço ele para assistir o programa comigo aqui, eu tenho feito, sim, você tem feito isso, mas você não tem feito a mudança que você precisa fazer em você. Então, quando a pessoa vem, ela, não sabe de uma coisa? Eu não vou mais esperar o meu marido decidir vir, eu não vou mais esperar, a minha esposa querer mudar. Eu vou lá e eu vou fazer a minha parte. Quando você vai, você vem e você faz a sua parte, você está sendo independente, você está fazendo algo que funciona, nós temos mostrado para você aqui que funciona, para o seu relacionamento. Você não está lá chateando seu marido, sua esposa, você não está reclamando, você não está chorando, você não está desabafando lá nas redes sociais, você está fazendo algo produtivo por você e pelo seu relacionamento. E o que é mais importante disso tudo, Cristiane, é que quando a pessoa vem sozinha, quando ela vem primeiro, e ela começa a colocar em prática o que ela aprende, a própria mudança dela se torna o convite mais eficaz para o parceiro querer vir à palestra. É isso que acontece. Quando o cônjuge vem e começa a mostrar que a palestra está ajudando a si mesmo, o outro começa a pensar assim, peraí, se está ajudando tanto você assim, eu quero ir lá também. É isso que acontece, esse é o segredo. Então, se você quer realmente restaurar o seu casamento, o seu cônjuge quer vir com você, excelente. Mas se ele não quer, se ela não quer, não tem problema. Nós vamos mostrar a você como quando um quer, o outro também vai querer, depois que o primeiro fizer a sua parte. Então, você tem essa oportunidade nesta quinta-feira. Agora, nós vamos falar nesta quinta-feira sobre este problema aqui, do ciúme. O ciúme que, muitas vezes, ao extremo, ele vai prejudicando a relação. Veja, por exemplo, o caso, esta matéria, deste marido que acabou matando a mulher por causa de ciúme das redes sociais. Veja só a matéria. Márcia da Rosa, de 36 anos, foi assassinada a tiros pelo próprio marido, Jovelino Diniz, também de 36 anos. O motivo teria sido a suspeita de uma traição. O filho do casal, de 17 anos, presenciou o crime e a ira do pai, que matou com frieza a mãe do rapaz. A Márcia e o Jovelino, eles eram casados há 20 anos e tiveram apenas um filho, hoje com 17. Eles se conheceram muito jovens, aos 16. E moravam aqui, nessa propriedade rural, onde trabalhavam como caseiros. O relacionamento dos dois sempre foi marcado por muitas brigas. E o principal motivo era os ciúmes.
O Jovelino não deixava a Márcia fazer nada. Ela não podia sair de casa, não podia ter amigos. Ele era tão possessivo que tinha ciúmes até dos amigos do filho. E eles não saíam, porque todas as vezes que iam passear, esses passeios acabavam em brigas, principalmente por ciúmes. Mas a Márcia não aguentava mais o isolamento e uma vida enclausurada em casa. Sem amigos, decidiu abrir uma conta no Facebook. Essa seria sua sentença de morte. Quando o Jovelino descobre que Márcia abriu uma conta no Facebook, ele fica transtornado e vem imediatamente para casa para tirar satisfação com ela. Na cabeça dele, ela abriu essa conta na rede social com um simples objetivo: arrumar um outro homem. Ela estaria traindo ele, mas isso apenas na cabeça do Jovelino seria uma loucura de um homem extremamente ciumento. O filho de 17 anos estava dentro de casa quando começou essa discussão. O tom da voz se elevou, ele fez graves acusações e depois saiu de casa. Para justificar o crime covarde que Jovelino iria cometer, antes ele escreveu esta carta para o filho. Nela ele conta ao filho que a esposa teria cometido adultério e por isso iria matá-la. Jovelino volta para casa. Numa mão ele carrega a carta e na outra uma espingarda. Ele aponta a arma para o peito da mulher e friamente faz o disparo. O filho, desesperado, presencia a cena. O Jovelino, ele sai de casa. O filho tenta salvar a vida da mãe e arrasta ela até um galpão que fica aqui, nessa mesma propriedade. Jovelino, ele retorna. Quando chega em casa, ele não encontra a mulher e nem o filho. Ele começa a acompanhar o rastro de sangue que levava até o galpão. Quando ele abre a porteira desse galpão, o filho implora pela vida da mãe, mas o pai é impiedoso e faz mais 2 disparos. Você vê, 20 anos, né, que eles estavam juntos, 20 anos casados, e não resolvia o problema do ciúme, né, Renato? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, não, o tempo ele vai parar com isso. Isso é início, é só uma fase. Esse ciúme vai passar. O tempo, quando amadurecer, quando ficar mais velho, quando eu mostrar para ele que eu não sou pessoa de trair, ele vai ver, mas 20 anos depois, e o cara ainda tem ciúme, o cara ainda acha que ela ainda consegue enxergar coisa que nunca ela fez. Mas o ciúme é uma doença mortal. Exatamente. Ela vai desenvolvendo, vai piorando como um câncer e chega um momento que ela explode. O tempo não cura ciúme. Então, você que tem esse problema com você ou o seu parceiro é a pessoa doente por ciúme, você precisa urgentemente buscar ajuda. Preste atenção. Se você fica sempre incomodado com os movimentos do seu parceiro, da sua esposa, do seu marido, onde ele vai, onde ela vai, com quem está falando. Você dá uma de detetive, você quer sempre investigar a vida dessa pessoa porque você suspeita que ela está fazendo alguma coisa errada, como te traindo, por exemplo. Você fica monitorando, colocando talvez vigia, colocando alguém para seguir, colocando alguém para monitorar, colocando algo no telefone celular da pessoa para ver onde ela está, com quem ela está o tempo todo. Você chegou a uma paranoia, e que isso não te deixa em paz e nem deixa outra pessoa em paz. Então, você está passando por um problema de ciúme extremo. Eu não estou falando aqui do ciúme natural, normal, que dentro da sua medida ele é até bom para o relacionamento. Não estou falando isso. Eu estou falando do ciúme doentio. E se você quer ajuda, você, eu tenho certeza, não quer ser assim, você precisa de ajuda porque o seu relacionamento está sendo destruído por causa disso, nós vamos ajudá-lo a resolver isso nesta quinta-feira. Preste atenção, mais detalhes sobre o que vai acontecer na palestra da Terapia do Amor para as pessoas que querem se tratar do ciúme ou estão convivendo com um parceiro ciumento. Um pouquinho de ciúme não faz mal a ninguém. O problema é quando o ciúme se torna excessivo e devastador. Eu já te pedi. Para de me ligar. Não deu pra você entender ainda? Ana, só me responde uma coisa. Você tá com alguém? Ah, chega, Thiago. Ciúme.
minha agenda de clientes, meus amigos. Você apagou todos os meus contatos, Isis. Você tá ficando louca! Ele está entre as 3 maiores razões das separações e divórcios. Então você tá chegando, não é, Ricardo? Faz 2 horas que você já tá chegando. Ciúme. Então você é o motivo do inferno do meu casamento, né? É você! Calma, é você o motivo do inferno, né? O ciúme tem te dominado? Que fotos eram aquelas? Como você pode fazer isso comigo, Grazi? Pedro, para com isso. O ciúme é uma insegurança, uma fraqueza. E na próxima palestra, você vai aprender a única forma de se ver livre dele. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 horas, às 15 e às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Se você quer se livrar do ciúme, então é nesta quinta-feira, na nossa palestra aqui no Templo de Salomão, 10 da manhã e às 8 horas da noite. E em todo o Brasil, o mesmo irá acontecer. Nós conversamos recentemente, Cristiano, com este casal, a Stefanine e o Fabiano. Ele começou a desenvolver um ciúme também doentio da Stefanine, a ponto de hackear o celular dela e procurar ver como que ela estava, o que ela estava fazendo, onde ela estava, porque o ciumento tem esse problema, ele não tem segurança nenhuma em si mesmo e ele quer controlar a outra pessoa. E o esforço que o ciumento faz por causa do ciúme, né? Não para resolver o ciúme, porque se você tivesse o mesmo esforço para resolver a sua insegurança, né? Tudo bem. Mas a pessoa vai lá, aprende a hackear, vai lá, tem um trabalho, né? Para lidar com a outra pessoa por causa do ciúme dela. Quer dizer, às vezes você está aí fazendo tanto esforço para coisas que não resolve. Não resolve e atrapalham ainda mais. Faz você ficar ainda menor nessa relação. E ela poderia... Renato, o ciumento, ele se inferioriza. Se diminui, né? E ele poderia simplesmente pegar o ônibus, o trem, o metrô, a bicicleta, a carroça, o carro e chegar aqui. E chegar aqui na palestra. Não custa nada, literalmente é 0 custo e você vai resolver o problema do ciúme. Vamos ver o que aconteceu com o Fabiano e com a Stefanine, como o ciúme estava destruindo a relação deles e depois nós vamos ver o que aconteceu, como eles foram ajudados através das palestras. Preste atenção. Em muitos momentos, meus pais brigavam, especialmente por ciúme. Minha mãe reclamava muito da falta de atenção do meu pai. O ápice de tudo isso foi quando a minha mãe nos disse que teria que vir para São Paulo fazer uma cirurgia, alguns exames. E eu descobri pelo meu pai que mamãe não ia voltar, que mamãe, na verdade, tinha ido embora e tinha deixado a gente. Minha mãe tinha namorados, então às vezes eu chegava antes do colégio, minha mãe chegava e eu via que tinha um rapaz que tinha deixado ela na porta. E isso começou a criar uma série de conflitos. Não foi nada pacífico, assim, não foi nada tranquilo esse tempo em que eu fiquei com a minha mãe. Nesse período, minha mãe conheceu um outro rapaz. Minhas irmãs, como família de músicos, nós sempre trabalhamos com música. Minhas irmãs estavam cantando numa casa de show. Eu não participava disso, eu estava na faculdade. E aí minha mãe saiu pela primeira vez, assim, de casa e foi ficar com esse rapaz. Então, o que aconteceu? Veio tudo à tona de novo, aquela história de abandono. Nossa, mãe saiu de novo e deixou a gente. Eu fiquei muito, assim, chateada. Liguei para o meu pai e falei, pai, eu quero ir embora. Só que o meu pai não aceitou. Ele falou, você não vai embora, aqui não é lugar para você. Você não tem expectativa nenhuma de vida aqui. Você tem que estudar, trabalhar e você vai conseguir isso aí. Então, o que eu fazia? Toda a minha carência, a desestrutura familiar que eu tinha, tudo que eu não tinha, eu passava para o meu relacionamento. Eu sempre manipulei, eu sempre tive o controle das relações em que eu estava, as relações amorosas. Então, todos os namoros que eu tive, eu tinha o controle. Eu gostava de fazer jogos de dominação. Então, eu me relacionava com uma pessoa e eu jogava com ela. Quando eu via que a pessoa estava se afastando da relação, eu acabava fazendo algum agrado para fazer com que ela ficasse dentro da relação, que ela voltasse as atenções dela na relação. Na minha adolescência, até os 17 anos, que foi quando eu iniciei um relacionamento sério, eu sempre tive vontade de manipular.
Porque, na verdade, eu queria ficar com as meninas, mas não queria nada sério. Eu acreditava que eu ia casar com 35, 40 anos. Então, eu brincava. Assim, eu não tinha o intuito de machucar as pessoas. Eu tinha vontade de conhecer, ficar, mas não levar nada a sério. Eu queria mesmo passar no concurso público, eu queria mesmo ter uma carreira pública. Então, eu não tinha vontade de ter relação com ninguém. Logo no início do namoro, os objetivos de vocês eram sérios? Você pensava, eu quero conhecer essa moça para casar? Ou era mais um relacionamento daqueles que você tinha antes? Não. Quando eu conheci a Stefanini, vendo a vontade que ela tinha também, o engajamento que ela tinha com os estudos, com o trabalho, me despertou total interesse. Então, todos os meus hábitos que eu tinha antes, eu larguei de mão. Todos os hábitos. Então, eu me dedicava muito ao relacionamento. Então, chegava no final de semana, eu queria estar com a Stefanini. Durante a semana mesmo, às vezes, a gente almoçava junto, jantava junto. Então, o meu foco para o trabalho também se transformou no mesmo foco para o relacionamento. O seu foco também era sério ou não? Namoro, não. Não era. O meu foco era totalmente diferente. Eu estava conhecendo um outro rapaz, eu gostava do Fabiano, tinha vontade de estar perto do Fabiano, mas eu não conseguia assumir um relacionamento. Mas mesmo assim, você começou um namoro com ele? Exatamente. Mas sem objetivo de nada sério? Sim, era conflitante, porque o Fabiano era muito definido, ele sempre soube o que ele queria, e a pessoa que era o conflito ambulante era eu. Cerca de 2 meses após a gente começar a namorar, aí ela ia fazer uma mudança, ela se mudar de casa, do apartamento para uma casa, e aí eu estava desmontando um móvel e o celular dela tocou, mas eu fui olhar o celular sem nenhuma pretensão de encontrar algo, fui mais para poder ajudar mesmo, para auxiliar. E aí quando eu abri a mensagem que eu li, aí na hora parecia que um balde de gelo caiu nas costas e deu um frio e eu falei assim, opa. Então, a partir desse momento, eu abri os olhos. Na verdade, aquele Fabiano de antes, igual você falou, Renato, ele voltou a falar, olha, não era pra você confiar, te avisei, você se entregou, enfim. E você continuou esse relacionamento? Continuei, durante um tempo eu fiquei nessa confusão mesmo. Você acha que esse envolvimento com 2 homens ao mesmo tempo não estava também te ajudando com aquela carência que você trouxe da sua infância? Absolutamente. Como o seu comportamento passou a ser a partir daí? A partir desse momento, tudo que ela ia fazer, eu desconfiava. Eu queria continuar a relação, sabendo que eu deveria terminar, mas eu queria continuar porque eu gostava. Então, eu até, entre razão e emoção, eu escolhi a emoção. Eu falei, eu vou escolher a emoção porque tá sendo bom, mas vamos lá. Então, eu comecei a controlar onde ela ia. Eu queria saber muito, a todo instante. Como é que você fazia isso? Eu hackeava o celular dela. Ele ficou paranoico, mas também com razão, né? Você estava total razão. Realmente fazendo o que ele suspeitava. Vocês ficaram separados por quanto tempo? Aproximadamente 9 meses. Houve outros relacionamentos? Não chegou a ter um relacionamento, mas eu me envolvi com outras pessoas. E aí, na verdade, eu acabei sendo mais manipulador do que antes. Que aí eu pensava, me envolvi, me entreguei, tive uma decepção. Então agora eu vou fazer com que as pessoas se decepcionem comigo. Foi nessa situação de separação que eu conheci a palestra de vocês. Você vê que o ciúme, entre outras coisas, foi o que acabou destruindo a relação do Fabiano com a Stefanini. Eles, separados, entenderam que precisavam buscar ajuda. E foi isso que eles fizeram, né? Especialmente a Stefanini começou a buscar ajuda através das palestras. Até você que sofre com um ciumento, você pode buscar ajuda, porque provavelmente essa insegurança que você passa para ele também vai ser lidada quando ela vier aqui se curar, né, Renato? Porque às vezes você passa insegurança e não sabe. Você não faz nada de errado. Ela deu razão, porque ela estava no relacionamento com ele e mantinha um contato com uma outra pessoa. Então, que ela pensa assim, não tem nada a ver, mas está causando. Ela deu justa causa. E talvez você também causou isso no seu relacionamento. Como agora restaurar isso? Como se curar do ciúme? Como ajudar o parceiro a se curar do ciúme? Vamos saber agora o que a Stefanini e o Fabiano fizeram através da ajuda que receberam na terapia do amor. Você enxergou o quê? O que as palestras te ajudaram? Eu comecei a enxergar as minhas cicatrizes, o quanto eu não me valorizava, o meu valor e
assim, às vezes eu comecei a retomar o meu passado, as minhas atitudes e começar a me avaliar e falar, poxa, eu não precisava ter chegado a esse ponto. Olha a que ponto eu cheguei nos meus relacionamentos e ver, assim, tudo que eu fazia de errado e enxergar o que eu precisava mudar. Em julho de 2013, a gente conseguiu conversar, ela decidiu conversar comigo, eu quebrei um pouquinho o gelo e a gente foi conversar. Eu sempre gostei da Stefanine, eu só não queria contato porque eu acreditava que uma hora aquilo ali ia desaparecer, me envolvendo com outras pessoas. E aí a gente decidiu retomar. Aí a gente retomou o relacionamento, mas a gente retomou e eu ainda continuava com desconfiança. Você não estava vindo às palestras nessa época? Não, ainda não, porque eu ainda não acreditava na Stefanine. Eu não tinha crédito nas palestras. Eu já conhecia, mas não colocava tanto crédito. Até que nós voltamos e em 2 meses eu vi as atitudes dela, o comportamento dela e aí eu coloquei crédito. Eu falei assim, não, ali tem fundamento, aquilo ali é bom, vai ser bom para mim também. Então eu comecei a acompanhar, depois de 2 meses, eu comecei a acompanhá-la e aí as coisas mudaram completamente, assim. A partir do momento que eu comecei a ir às palestras, eu comecei a aprender como me portar dentro do relacionamento. Eu ainda tinha alguns traumas, ainda me causava dor algumas coisas e com a leitura também do livro de vocês, eu comecei a me cuidar, a tratar o meu interior. E com essa construção da confiança, aí, em determinado momento, não havia mais dúvidas, não havia mais desconfiança, não havia mais nada. Nós casamos e depois de 12 meses eu tinha uma reserva e eu decidi investir em um restaurante. O meu relacionamento estava bem, estava indo muito bem. Eu falei assim, não, deixa eu dar mais atenção a isso que eu preciso fazer com que melhore, com que cresça os meus negócios, o empreendimento. Então eu decidi sair da empresa e só focar no meu restaurante, no escritório. Eu já não dava tanta atenção. Foi em um momento que eu sozinho, refletindo, à noite eu vi que não estava dando mais certo o nosso relacionamento, porque eu não estava fazendo dar certo. E aí eu decidi frear um pouquinho mais, parar com essa obsessão, tem que dar certo, tem que funcionar, e focar no relacionamento novamente. Até que voltou ao normal, tudo voltou ao normal. E eu não deixei de ter atenção pelos meus negócios. O casamento, ele só é pleno, só há felicidade se você realmente investir nele. Então vão ter momentos em que você vai ter que realmente sacrificar a tua vontade, de não falar naquela hora, de pensar 1000 vezes em como falar. Eu era muito autoritária, porque eu tinha sido criada num lar que falaram pra mim que eu era mãe das minhas irmãs. Então eu aprendi a ficar... E aí, às vezes, eu desrespeitava o Fabiano, mesmo já como namorado, não levava a desaforo, né? Então, assim, eu aprendi que, assim como meu pai me dizia, se empenhe, se dedique para o casamento, para a vida profissional, porque você será feliz, eu aprendi que se empenhe, se dedique para o casamento, porque você vai ser feliz. Eu posso ser feliz, sim, no casamento. E ver o casamento como o maior investimento da minha vida. Porque, diferentemente, eu pensava que o maior investimento de uma mulher era financeiro. Hoje, para mim, não é. Então, eles poderiam estar hoje separados, cada um para o seu lado e achado, não deu certo. Mas, na verdade, não é porque não deu certo, não era para dar certo. É porque eles estavam fazendo as coisas erradas. Eles buscaram ajuda, se curaram dos problemas interiores, inclusive o Fabiano, do ciúme extremo que estava dentro dele, e hoje eles estão bem. E você vê que é uma cura que precisa acontecer. Não é uma simplesmente mudança, eu vou mudar de pensamento, eu vou parar de ter ciúme, porque você provavelmente já tentou fazer isso. Você já falou assim, não, eu não vou ter mais ciúme, eu não quero ter mais ciúme, mas você não consegue, por quê? Porque isso é uma doença e ela fica cada vez pior. Então não adianta você ficar segurando ela aí dentro de você, pensando que um dia ela vai, parar. Você tem que resolver, você tem que curar essa doença do ciúme, nesta quinta-feira. Nós temos o tratamento, a cura para isso, nesta quinta-feira, na Terapia do Amor. Esperamos por você aqui no Templo de Salomão, às 10 horas da manhã e também às 8 horas da noite, nesta quinta-feira. Com às 19 horas, uma palestra especial para os casais que estão querendo construir ou reconstruir a confiança. Não perca. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.